Olá, meu nome é Lígia, sou docente do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje estou apresentando esse vídeo que tem como objetivo contar como era a busca de evidências na área da saúde no final da década de 1980. Não sou historiadora e não tenho a pretensão de apresentar um documentário. Esse é um relato da minha experiência pessoal. As imagens e informações foram pesquisadas em sites e em materiais disponibilizados online com acesso público. Ler artigos científicos é essencial na vida acadêmica e também na vida clínica, em qualquer área. O conhecimento evolui diariamente como resultado da investigação científica e os pesquisadores usam os artigos para divulgar seus resultados. Isso é um hábito bem antigo. Em janeiro de 1665, foi lançado na França o primeiro periódico científico, intitulado Jornal dos Sábios. Daí para frente, inúmeras revistas e jornais foram publicados pelo mundo afora. Bom, e onde podemos encontrar essa tal literatura científica? Muitas vezes nos perguntamos isso. Existem muitas plataformas e revistas em formato impresso e digital que disponibilizam resultados de estudos, noticiam as novas descobertas e reforçam evidências em todas as áreas. Mas é essencial consumir conteúdo de qualidade. Para isso, é preciso obter domínio em relação à base de dados ou plataformas digitais e conhecer os recursos disponíveis, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Pois é, foi de tanto ouvir os alunos dizendo que é difícil fazer busca de evidências em plataformas digitais que eu pensei, se eu contar como era na época em que me formei, talvez eles mudem de ideia. Fazer uma viagem no tempo. No final da década de 1980, eu fiz o meu TCC na graduação do curso de fisioterapia da UFMG. Vou voltar nesse tempo. Ao final, você vai se convencer que hoje é muito fácil fazer busca de literatura científica de qualidade e ter acesso aos artigos. Tenho certeza que depois desse vídeo você nunca mais vai reclamar do trabalho que dá fazer uma busca na PubMed, Web of Science, Scopus, PEDO, Cielo e tantas outras que usamos na nossa área. Fazer busca de literatura científica hoje é muito legal, muito rápido e o melhor, quase sempre você não paga nada por isso. Então, aproveite. Você já deve ter ouvido falar em Bireme, Lilacs, Medline, PubMed. Bireme é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, um centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Sua missão é contribuir para o desenvolvimento da saúde nos países da América Latina e Caribe. LILAC são as iniciais de Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e é o principal índice e repositório da produção científica e técnica da área da saúde publicada nos países da América Latina e Caribe. A LILACS foi criada em 1985 e é coordenada pela Bireme, OPAS e OMS, com acesso livre e gratuito. Ali você encontra documentos publicados a partir de 1982, incluindo teses, livros, capítulos de livros, entre outros. A LILACS complementa índices internacionais, como Medline e Web of Science. Medline é a sigla em inglês para Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica, que é a base de dados bibliográficos da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América. Ela dá acesso gratuito a referências e resumos de revistas científicas da área biomédica. Medline é o principal componente do PubMed. Voltando para a nossa história, a Bireme, até a década de 1970, não estava na era digital, até porque foi nessa década que iniciou-se o uso de computadores e de bases de dados bibliográficos.
Então, em 1972, a Bireme entrou para o mundo da informação eletrônica, utilizando um terminal Olivetti que operava através de um satélite com a National Library of Medicine. Em 1974, o sistema começou a funcionar online, com um banco de dados do sistema Medline instalado num computador IBM no Instituto de Energia Atômica da USP. Em 75, o sistema passou a ser operado também em outros estados, incluindo Minas Gerais. E em 1986, iniciou-se o uso da tecnologia laser através de discos compactos, ou Compact Disc Read Online Memory, chamados de CD-ROM, que armazenavam grande quantidade de dados. Lilac CD-ROM, lançado em 1988, foi um dos primeiros CD-ROMs de informação científica produzidos no mundo. Depois dele, veio muita tecnologia, mas é sobre esse recurso que vamos falar. Ele estava disponível no final da década de 1980 na biblioteca do Campus Saúde da UFMG. Essa biblioteca foi criada em 1926 por Baeta Viana e por isso tem seu nome. José Baeta Viana foi um médico, bioquímico, pesquisador e professor na Faculdade de Medicina da UFMG. Sobretudo, o professor Baeta Viana foi um personagem fundamental na história da bioquímica em Minas Gerais e no Brasil. A Biblioteca Baeta Viana é um centro de referência da base Lilacs e foi pioneira no processo de informatização dos serviços oferecidos entre as bibliotecas universitárias de toda a América Latina. É para essa biblioteca que a gente vai agora, para entender como funcionava a busca da literatura usando os CD-ROMs que lá estavam em 1988. Primeiramente, a busca era presencial. Sim, a gente ia até a biblioteca. Havia uma funcionária que fazia o treinamento para a máxima utilização dos recursos oferecidos pela base de dados. Quem precisava de artigos recorria a ela. Era preciso agendar um horário, pois o atendimento era individualizado, já que a bibliotecária fazia uma entrevista com o usuário para entender sua necessidade de informação e para elaborar corretamente a estratégia de busca. Era da interação bibliotecário-usuário que dependia o resultado da pesquisa. Sentávamos ao lado dela e íamos juntos refinando a estratégia inicial, de acordo com os resultados. Soube recentemente que esse serviço ainda é oferecido, só que, claro, muito mais tecnológico hoje em dia. Os CD-ROMs traziam os dados de semestres ou anos, não me lembro bem. Mas era uma pilha enorme e a bibliotecária ia colocando pacientemente um a um no leitor de CD e pesquisando. Ela fazia a busca na tela e íamos escolhendo pelos resumos o que nos interessava. Ao final, ela salvava o resultado em disquetes de 5 em 1/4, virgens e formatados, que a gente levava para ela. Você já viu um desse? Agora, faltava contar com a boa vontade de algum aluno de engenharia para nos emprestar o seu computador enorme, de tela preta e letras verdes, que pudesse ler o bendito disquete. Daí a gente imprimia, lia os resumos calmamente e marcava aqueles artigos que interessavam. Feita a seleção, em um outro dia, a gente voltava na biblioteca para longas horas de procura do periódico e do artigo pretendido. O setor de periódicos da Biblioteca Baeta Viana ficava naquela época exatamente onde está até hoje, no segundo andar da biblioteca. Hoje, este andar fica parcialmente apagado, talvez por ser pouco frequentado, mas as revistas continuam lá, ainda organizadas nas estantes, numa ordem alfabética e numérica, amarradas por volume, ano. Num catálogo giratório, organizado pela ordem alfabética do título do periódico, a gente localizava a estante onde estaria a revista. Hoje, a lista está num painel localizado logo na entrada desse setor.
Quando tinha a revista no acervo, se você desse a sorte de ter a revista, você ia até a estante e rezava para encontrar o volume completo e ali localizar o número que necessitava. Era preciso tirar todo o volume, levar para uma mesa e desamarrar o barbante que até hoje prende as revistas. No número desejado, com as bênçãos divinas ele estaria lá, era só encontrar a página, marcar com uma tira de papel e empilhar para depois ir ao xerox do andar, onde havia uma longa fila para copiar artigos. Só então é que você tinha finalmente seu material para levar para casa. E o que fazíamos quando não tinha revista ou volume ou número desejado? Íamos a outro setor da biblioteca solicitar o serviço de busca do periódico e exemplar em outra biblioteca do Brasil, inicialmente, se não no exterior. Uma outra bibliotecária fazia esse serviço. A gente deixava o pedido ali e ficava aguardando a confirmação e o envio, que podia levar dias ou semanas, dependendo de onde ele vinha. Os artigos vinham por fax quando vinham de outra biblioteca no Brasil, ou por correio se fosse do exterior. Fax é uma abreviatura de facsímile, um aparelho utilizado para transferência remota de documentos via rede telefônica. O fax reproduzia exatamente a edição original. Se você ainda está aí e acordado, escute o resto que está quase acabando. Bom, faltava ainda pagar por cada página enviada pelo fax ou pelo correio e levar o precioso material para casa para finalmente fazer a leitura. Agora, depois de tudo isso, eu te pergunto: você ainda vai reclamar de ter que entrar numa base de dados digital, colocar senha, fazer a pesquisa sem sair de casa, em algumas poucas horas, bastando clicar aqui e ali e por fim fazer o download do artigo na íntegra, sem pagar nada? Ora, bora fazer busca na web? É muito fácil, você não acha? Obrigada por ter ficado até o final. Nessa foto estamos eu e Isabela, que era aluna de graduação e bolsista de iniciação científica da FAPEMIG em 2023 e que me ajudou na edição e arte desse vídeo. E também me fez companhia na ida à Biblioteca Baeta Viana para fazer algumas imagens que compartilhamos aqui. Esperamos que você tenha gostado. Se você quiser aprender a fazer busca, nós te sugerimos os treinamentos oferecidos online pelo Portal CAPES, além do suporte das bibliotecárias, que é muito importante. Nós te desejamos boas buscas e ótimas leituras das evidências científicas.